Em meio às sombras da história, jazem verdades ocultas, aguardando para serem desvendadas. Sob o manto do passado, encontram-se histórias de poder, subjugação e resistência, entrelaçadas no tecido de nossa sociedade. Olá, viajantes da história! Hoje embarcaremos em uma jornada explorando as marcas da escravidão e o poder das senhoras. Já se perguntaram como as sombras do passado ainda lançam luz sobre nossas vidas atuais? Antes de mergulharmos nesta viagem reveladora, não esqueçam de deixar aquele super like para apoiar nossa exploração histórica. Agora preparem-se, pois vamos juntos desvendar os mistérios e narrativas que moldaram séculos. A estrutura da sociedade. Na sociedade das plantações, as hierarquias eram rígidas e profundamente enraizadas. No topo desta estrutura estavam os senhores de engenho, seguidos de perto por suas esposas e famílias. As senhoras das plantações detinham uma posição de poder significativo, apesar de viverem em uma sociedade dominada pelos homens. Elas gerenciavam os assuntos domésticos e, muitas vezes, exerciam autoridade sobre os escravizados que trabalhavam dentro de casa e podiam fazer com eles o que quisessem. Todo o ambiente doméstico era delas, das senhoras, e este controle incluía a gestão dos escravizados que trabalhavam dentro da casa, como cozinheiras, criadas e amas de leite, e nos casos mais obscuros, os amantes ou podemos dizer, apadrinhados das senhoras. A relação entre as senhoras e os escravizados era complexa. Em alguns casos, as senhoras podiam demonstrar uma forma paternalista de cuidado, mas isso ainda estava intrinsecamente ligado ao sistema de exploração e opressão. O tratamento dos escravizados variava consideravelmente, dependendo da personalidade e atitudes da senhora da casa, mas raramente escapava dos limites do sistema escravagista. Esta dinâmica de poder também era influenciada pela economia das plantações. As plantações eram unidades econômicas, onde a produção, principalmente de produtos agrícolas como açúcar, algodão e tabaco, dependia inteiramente do trabalho escravo. Assim, a manutenção da ordem e da disciplina entre os escravizados era vista como essencial para o sucesso econômico e a manutenção do status social. Essas relações de poder eram muitas vezes abusivas. Documentos históricos e relatos da época mostram que algumas senhoras tratavam seus escravizados com extrema crueldade, impondo punições severas por menores infrações. A dependência dessas mulheres em relação ao trabalho escravo, para manter seu estilo de vida e status social, as levava a adotar uma postura de domínio e controle rígido. Além disso, havia uma complexa interação de gênero e poder. As senhoras, apesar de estarem em uma posição subordinada aos seus maridos dentro da estrutura patriarcal, exerciam um poder considerável sobre os escravizados. Este poder era frequentemente usado para reforçar as normas sociais e manter a estrutura de poder existente. Vozes silenciadas. O sistema escravagista buscava silenciar as vozes dos escravizados, negando-lhes não apenas a liberdade, mas também a humanidade. No entanto, mesmo em face dessa opressão, os escravizados encontraram maneiras de resistir e manter suas identidades e culturas. A resistência assumia muitas formas, desde atos abertos de rebelião até formas mais sutis de desafio, como a prática de suas tradições culturais e religiosas. Os relatos de escravizados, muitos dos quais foram registrados após a abolição da escravidão, oferecem uma visão vital sobre suas experiências. Essas narrativas revelam a brutalidade do sistema escravagista e a complexidade das relações entre escravizados e senhores. Eles falam de separações familiares, trabalho árduo e punições severas, mas também de laços de solidariedade e comunidade entre os escravizados. A perspectiva feminina. No contexto da sociedade escravagista, as senhoras brancas ocupavam uma posição paradoxal. Por um lado, elas detinham poder sobre os escravizados e exerciam influência dentro de suas esferas domésticas. Por outro, estavam subjugadas pelo patriarcado dominante.
Esta dualidade refletia-se nas suas interações com os escravizados. As mulheres brancas muitas vezes reproduziam as normas sociais e raciais da época, contribuindo para a perpetuação do sistema escravagista. Algumas, entretanto, encontravam-se em conflito com essas normas, especialmente aquelas que questionavam as injustiças do sistema. Historicamente, houve casos onde senhoras expressaram compaixão pelos escravizados, mas essas atitudes eram exceções e frequentemente limitadas pelas convenções sociais. A mentalidade predominante era a de superioridade racial, o que justificava, na visão das senhoras, o tratamento desumano e a exploração dos escravizados, como elas bem quisessem. A vida cotidiana nas plantações era marcada por uma rotina rigorosa e disciplinada. Os escravizados começavam o trabalho ao amanhecer e frequentemente trabalhavam até o anoitecer, sem descanso adequado ou alimentação suficiente. As mulheres escravizadas enfrentavam dupla jornada, responsáveis tanto pelo trabalho nos campos quanto pelas tarefas domésticas. Eram também frequentemente sujeitas a abusos físicos e psicológicos. Aqueles escravizados masculinos que eram apadrinhados pelas senhoras tinham um certo privilégio e eram colocados para executar tarefas menos pesadas e desumanas. Em contrapartida, fica à disposição total das senhoras, até sexual. Claro, isso tudo era confidencial e secreto. Poucos que sabiam dos encontros eram escravos, e muitos se sujeitavam a viver em silêncio ao testemunhar o ato, ou simplesmente poderiam receber severas punições. Neste ambiente, as senhoras desempenhavam o papel de supervisão doméstica, gerenciando as atividades dos escravizados dentro de casa. Elas determinavam as tarefas, distribuíam comida e roupas e impunham disciplina. Entre o lar e a senzala existia o sofrimento. A dinâmica dentro das casas grandes era complexa. Enquanto as senhoras brancas gozavam de privilégios e confortos, os escravizados viviam em condições precárias na senzala. As mulheres escravizadas que trabalhavam dentro da casa enfrentavam desafios únicos. Eram obrigadas a navegar um ambiente onde a proximidade com os senhores não significava um tratamento mais humano. Ao contrário, muitas vezes essa proximidade resultava em maior vigilância e controle. As escravizadas também sofriam abusos de todo tipo, e muitas vezes as senhoras nada podiam fazer, pois o patriarcado e o poder dos senhores era soberano. Na maioria das vezes, esses abusos levavam até o seu fim, pois, dependendo do caso, as senhoras poderiam interferir indiretamente na vida delas, sem os senhores ter a noção exata do que aconteceu. O prazer das senhoras em apadrinhar um escravizado era inerente à realidade e momento da época, sendo que muitas dessas senhoras encontravam o prazer abandonado pelos senhores, através dos escravizados. Assim elas podiam fazer o que quisessem sem ao menos dar justificativas e sem ninguém saber. Resistência e resiliência. A resistência dos escravizados tomava várias formas, desde atos ocultos de desobediência até rebeliões abertas. Os escravizados empregavam estratégias como a sabotagem do trabalho, a fuga e a manutenção de práticas culturais e religiosas africanas, como forma de resistir à opressão. A criação de comunidades de ex-escravizados, por exemplo, foi uma forma significativa de resistência. Esses assentamentos, formados por escravizados fugidos e livres, representavam não apenas um refúgio físico, mas também uma resistência cultural e social contra o sistema escravagista. As leis escravagistas ofereciam uma estrutura legal que sustentava e legitimava a escravidão, enquanto simultaneamente negavam aos escravizados quaisquer direitos como seres humanos. Relações proibidas e amores ocultos. Embora menos comuns e frequentemente veladas pelo segredo, essas relações ocorriam e desafiavam as normas sociais e raciais estritas da época. Discute-se como essas relações eram vistas pela sociedade e quais as consequências para os envolvidos, geralmente resultando em castigos severos para os escravizados ou seu fim. É importante notar, no entanto, que essas relações estavam frequentemente enraizadas em desequilíbrios de poder, e a noção de consentimento nesse contexto é problemática. Por que isso? Como mencionado anteriormente, o escravizado não tinha direitos legais,
então frequentemente era usado e abusado, seja no âmbito trabalhista como para saciar prazer íntimos dos senhores e das senhoras. Algumas escravizadas eram submetidas a sessões com vários homens que incluíam os senhores e convidados. Ali ela era apenas um objeto e nada mais, algo tão repugnante na história que deveria ser apagado dos livros e registros históricos. Mas, infelizmente, isso não é possível. Um capítulo que nenhum ser humano gostaria de lembrar. A escravidão deixou marcas nas estruturas sociais, econômicas e políticas das sociedades contemporâneas, estabelecendo padrões de desigualdade racial e econômica que persistem até hoje. Esta prática brutal influenciou a cultura, a arte e a identidade dos povos, refletindo-se na música, literatura e tradições orais. Politicamente, as consequências da escravidão são vistas nas contínuas lutas por justiça racial e igualdade, evidenciadas por leis e políticas que, mesmo após a abolição, buscaram limitar os direitos e liberdades dos afrodescendentes. A maneira como a história da escravidão é lembrada e ensinada é crucial para o entendimento deste legado, com a necessidade de uma educação histórica que aborde tanto as brutalidades quanto as resistências da época. À medida que concluímos nossa jornada pelas sombras da escravidão e o papel das senhoras, somos lembrados de como as complexidades do passado continuam a ecoar no presente. Esta exploração histórica não é apenas um relato de poder e dominação, mas também uma lembrança da resiliência e força daqueles que resistiram e lutaram por um futuro mais justo. E o que você achou deste vídeo? Sua perspectiva é valiosa para nós. Deixe seu comentário e participe da conversa. Mas antes de se despedir, temos uma surpresa para você. Selecionamos um vídeo especial que acreditamos que irá complementar e enriquecer sua compreensão deste tema. Esperamos que você goste e encontre nele novas perspectivas. Prepare-se, pois ele já vai começar. Um lugar escuro, fétido e sem esperança para aqueles que estavam lá. Você não teria escolha, apenas tentaria sobreviver, para no final ser vendido como um animal. Olá, viajantes da história! Hoje conheceremos a triste e miserável vida dos cativos dentro dos navios negreiros. Quer mergulhar nessa história com a gente? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! Africanos eram apreendidos ou comprados. A escravidão fazia parte da sociedade africana muito antes da chegada dos comerciantes de escravos europeus. Mas o tipo de escravidão praticado na tradição africana era muito diferente. Os cativos eram comercializados dentro do continente como um sinal de riqueza. Eles podiam ser vendedores, prisioneiros de guerra ou prisioneiros políticos, mas os escravos não eram bens móveis. Com o fluxo de mercadores islâmicos, escravos da África foram transportados para o Mediterrâneo e mais tarde para as Américas, por mercadores europeus. Quando os europeus chegaram à África, eles primeiro tentaram invadir a área sozinhos. Essa não foi uma prática bem-sucedida. Então, os europeus começaram a comprar escravos de comerciantes em lugares como o Reino de Congo. Logo, os comerciantes africanos começaram a invadir as áreas próximas para adquirir mais pessoas para vender aos europeus. Os cativos eram acorrentados e conduzidos aos barcos. Cativos de toda a África foram reunidos em cidades portuárias para serem transportados através do Oceano Atlântico. Enquanto eles se moviam de um lugar para o outro em sua jornada em direção à costa, os escravos eram acorrentados uns aos outros em trens de escravos. As pessoas vinham de origens diferentes, falavam línguas diferentes, podem ter nunca visto o oceano antes e quase certamente nunca estiveram em um navio como os que estavam prestes a embarcar. Eram acorrentados abaixo do convés. Uma vez na cidade portuária, os escravos eram conduzidos a navios e colocados abaixo dos convés. O ex-escravo Olaudah Equiano escreveu sobre suas experiências depois de ser libertado. Ele foi ativo no movimento abolicionista na Inglaterra no século XVIII e descreveu a confusão e o choque que sentiu. Ele não tinha certeza se os homens brancos iriam matá-lo ou comê-lo.
Uma vez a bordo, ele viu uma multidão de negros de todos os tipos acorrentados, cada um com seus semblantes expressando tristeza, e ficou tão cheio de medo que desmaiou. As correntes usadas nos escravos africanos irritavam e cravavam em sua pele, tornando o movimento doloroso. Com uma alta taxa de mortalidade durante a sua jornada no mar, muitos cativos podiam se encontrar acorrentados aos cadáveres de outros cativos. Os navios eram superlotados. Os navios negreiros eram projetados para transportar centenas de pessoas, mas geralmente ficavam superlotados pelo interesse do lucro. Quanto mais escravos em um navio, mais dinheiro poderia ser ganho. Os cativos eram amontoados no navio com tanta força que não tinham mais do que alguns metros para se mover, sentar ou dormir. As condições eram tão difíceis que os escravos não seriam capazes de encontrar um balde para defecar ou urinar, forçando-os a permanecer em seus próprios dejetos. O navio Brooks, mais tarde, uma parte fundamental do argumento contra o comércio de escravos, descreveu como os escravos deviam ser colocados sob o convés e transportados em navios negreiros. Antes da aprovação do Ato de Regulamentação de 1788, os navios Brooks transportavam mais de 700 escravos. Depois que a lei foi aprovada, os regulamentos restringiram o número de cativos a bordo para cerca de 450. Abaixo do convés predominava um fedor horrível. Olaudeikiano descreveu o que o encontrou quando desceu para o convés. Logo foi colocado sob o convés e lá recebi em minhas narinas uma saudação que nunca havia experimentado em minha vida, de modo que, com a repugnância ao fedor e do choro juntos, fiquei tão doente e abatido que fiquei incapaz de comer. Eu agora desejava que o último amigo, a morte, me aliviasse. Os escravos às vezes eram levados para o convés e banhados, se o tempo permitisse, mas as lavagens periódicas não eram páreo para as condições brutais. Quem desobedecia recebia punição. A punição para os cativos que não ouviam a tripulação, tentavam escapar, não comiam ou mostravam algum sinal de desafio, geralmente recebiam algum tipo de punição. Quando se recusou a comer, Equiano foi punido por 2 homens. Um deles me segurou pelas mãos e me deitou, acho que no molinete, e amarrou meus pés, enquanto o outro me açoitou severamente. A superlotação promoveu o surgimento de doenças. Os cativos só podiam ir para a superfície quando o tempo permitia. Caso contrário, eles permaneciam no calor e no fedor abaixo do convés. Com centenas de pessoas unidas em um espaço tão pequeno, Equiano disse que as coisas se tornavam absolutamente pestilentas, à medida que as condições geravam doenças entre os cativos. A proximidade do local e o calor do clima, somados ao número de pessoas no navio, que estava tão lotado que cada um mal tinha espaço para se virar, quase sufocou os cativos. Isso produzia uma transpiração abundante, de modo que o ar logo se tornava impróprio para respirar. Com doenças em todos os cantos, a taxa de mortalidade em navios negreiros chegava a 15%. A disenteria era uma das principais responsáveis pelas mortes. Outras doenças, incluindo escorbuto, gripe, sarampo, malária e varíola, também eram comuns nos navios. Os navios tinham redes suicidas. Dada a chance, muitos escravos tentavam se matar. Isso poderia ser um ato de desespero ou desafio, ou ambos. Os cativos se recusavam a comer ou tentavam se envenenar. Eles também tentavam se jogar no mar. Para evitar que as pessoas saltassem no mar, muitos navios foram equipados com redes suicidas. Mesmo que alguém pudesse passar pelas redes, muitos navios enviaram barcos para trazê-los de volta. Para a tripulação, o escravo perdido ao longo do caminho era sinônimo de redução de lucros. As mulheres sofriam muito nos navios. A maioria dos cativos eram homens, pois eles eram considerados melhores para o trabalho. Contudo, as mulheres também eram escravizadas. Nos navios negreiros, homens e mulheres eram mantidos separados uns dos outros. Mulheres e meninas muitas vezes não eram acorrentadas como seus colegas homens. E em alguns navios, o capitão dormia em uma rede com as meninas. As mulheres costumavam ser sexualmente brutalizadas pela tripulação. Os cativos eram obrigados a comer. Manter as pessoas escravizadas vivas era essencial e muito difícil, dadas as condições. Então, os membros da tripulação faziam o que fosse necessário para obrigá-los a comer. A dieta dos cativos consistia em pão, feijão e carne salgada. Se uma pessoa se recusasse a comer, eles eram açoitados, tanto para puni-los quanto para demonstrar aos outros cativos que a resistência não era tolerada. Os membros da tripulação também alimentavam os escravos à força.
Eles usavam uma peça especial de equipamento que consistia em uma engenhoca mecânica longa e fina, usada para forçar gargantas relutantes a receberem mingau. Os cativos eram colocados em exibição. Depois de 6 a 8 semanas a bordo do navio, os escravos chegavam a um porto nas Américas e eram levados para a terra. Muitos africanos não sabiam o que aconteceria a seguir. Os cativos tinham medo de serem devorados pelos homens brancos. O pavor era tanto que eles tiveram que pegar alguns velhos escravos da terra para acalmar os ânimos dos cativos. Esses escravos disseram que eles não seriam comidos, mas que trabalhariam. Esse ato trouxe uma certa tranquilidade para os cativos. Quando desembarcaram, eles encontraram africanos de todas as línguas. Eles foram conduzidos ao pátio do comerciante, onde ficariam todos presos juntos, independentemente do sexo ou da idade. Como o ser humano é cruel. Fatos assim são pura tristeza. E você, conhecia esses fatos terríveis acerca de como era a vida dos cativos nos navios negreiros? Quais chamaram mais a sua atenção? Deixa nos comentários. E não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!